But we might be oceans apart. Muito bom dia, ouvintes da nossa rádio Salomão FM. Estamos de volta e agora a gente vai falar sobre um assunto um pouco mais sério, um pouco delicado. Então eu peço a atenção de todos vocês que estão nos ouvindo. Fomos procurados aqui por um casal, o senhor Bruno e a Ellen, sua noiva, que vieram reivindicar sobre um acontecimento um pouco constrangedor que eles passaram na última semana. Então a gente abriu aqui espaço para eles se pronunciarem. Vou perguntar aqui, começar com o senhor Bruno, o que aconteceu? O senhor pode explicar para a gente como aconteceu, onde aconteceu esse fato que aconteceram com vocês. Bom dia. Bom dia, Analine. Bom dia, nossos ouvintes. Na semana passada, nós passamos por um caso bem triste que nos aborreceu bastante. Nós tentamos nos casar e chegando lá no fórum, quando nós fomos fazer a nossa habilitação, eu fui impedido de casar com minha noiva por simplesmente ser portador da síndrome de Asperger. E nesse momento a gente procurou a ajuda da nossa advogada Marcela para que pudesse nos auxiliar nessa situação. Bom dia, doutora Marcela. A senhora pode ficar à vontade agora para explicar para os nossos ouvintes como que a senhora vai agir agora perante essa situação que seu cliente passou e por que isso é errado. Tá. Bom dia, Analine. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Salomão FM. Muito obrigada pelo espaço. É importante a gente estar aqui fazendo essa denúncia. Eu, como advogada, fui procurada por Bruno e por sua noiva Ellen. Iremos entrar com a ação, né, contra o cartório, que não permitiu que houvesse esse casamento. Não há nenhuma lei, não há nada, nenhuma regra que diga que eles não podem se casar. A senhora pode explicar para a gente, que eu acho que muita gente ainda não sabe, ou então tem preconceito contra essa síndrome, o que é essa síndrome de Asperger e como que ela afeta a capacidade do civil, se é que afeta a capacidade civil do indivíduo? Não, ela não afeta, pois a síndrome de Asperger, ela é uma classificação que a gente chama síndrome de Asperger, para uma classificação antiga para um tipo de autismo, certo? É um autismo muito leve. Para ser da síndrome de Asperger, a pessoa não pode ter retardo mental associado, né, que traz prejuízos na vida dela e também não tem atraso na fala. Você pode ouvir o meu cliente e ele não há nenhum retardo na fala, ele não há nenhum retardo um pouco leve, mas isso não está causando nenhum prejuízo para a sociabilização dele como pessoa. Então, essa doença, ela não afeta de forma alguma a capacidade civil da pessoa, ela pode exercer seus direitos. E o que se deve fazer quando acontecer algum caso semelhante a esse? A pessoa que está nos ouvindo agora, se já passou por isso ou conhece alguém que está passando por isso, está sendo impedida de casar por ter uma doença mental, o que a senhora recomenda fazer nesses casos? É importante que procure um advogado. É importante também que a pessoa saiba, a pessoa que tem essa síndrome. Hoje a gente considera a pessoa que tem TEA, que é o transtorno do espectro autista, certo? A gente não vai, ela tem Asperger, ele é autista. Não, é tudo englobado em um só. Hoje a gente tem a Lei Federal 13.146/2015, que é conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que assegura ao indivíduo com deficiência o direito ao exercício pleno da sua capacidade civil, Analine, com idênticas condições com as pessoas que não possuem nenhum tipo de atipicidade. Então, existe lei que assegura que as pessoas com deficiência possam exercer seus direitos civis. Sim. E, inclusive, casar-se. Sim, é possível. Isso significa dizer que o indivíduo com TEA, né, ele pode, em regra, se casar, constituir união estável, ele tem todo o direito sobre o seu corpo, sobre a sua vida sexual. Então, senhor Bruno, o senhor acha que essa doença que o senhor possui afeta a sua capacidade civil? Como que o senhor lida com ela no seu dia a dia? Não, eu acredito que não afeta a minha capacidade civil. A única diferença que dizem que eu tenho é que eu sou muito antissocial, que eu tenho dificuldade de lidar com uma certa quantidade de pessoas ou uma apresentação, alguma coisa do tipo. Até mesmo esse momento de estar lidando com vocês, ele me traz um certo desconforto. Mas o senhor tem plena consciência dos seus atos, do que o senhor faz, de qualquer coisa assim relacionada a direitos, o senhor tem plena consciência? Tenho plena capacidade. A noiva, senhora Ellen, a senhora percebe alguma diferença se relacionando com o senhor Bruno por ele ter a síndrome de Asperger? Não, pra mim é tranquilo, não tem nenhuma diferença, até porque ele é uma pessoa consciente, uma pessoa educada, e isso não afeta nem no nosso relacionamento, nem no dia a dia dele com relação a esse tipo de questão, não. Ótimo, então é muito importante que vocês tenham vindo fazer
essa denúncia aqui na nossa rádio, já que ela tem um alcance muito grande para pessoas que provavelmente ainda não sabiam, pessoas leigas que não sabiam sobre esse assunto, para as pessoas que estão nos assistindo também, ficarem cientes do que acontece, porque há muita desinformação sobre o assunto, né? Muita gente ainda pensa que deficientes não têm capacidade de realizar seus atos sozinhos, sempre precisa ter alguém. Então, eles podem sim ser independentes e capazes civilmente, né? Eu agradeço muito vocês terem vindo aqui, nos procurado para falar sobre esse assunto super importante. Quando precisar, novamente, as portas estão abertas para qualquer reclamação ou denúncia, certo? Muito obrigada, doutora Marcela, por ter vindo. Obrigada, senhor Bruno e Ellen, por terem vindo nos procurado para fazer esse depoimento. E a gente deseja um bom dia e um ótimo casamento para vocês. Obrigado, agradeço bastante pela oportunidade da gente poder expor essa situação para que não venha a se repetir com outras pessoas. Quero agradecer, Ana Aline, mais uma vez o espaço. Agradecer também a confiança do meu cliente Bruno e de sua noiva Ellen. Quero dizer aos ouvintes da Rádio Salomão FM e também ao pessoal do YouTube que está nos assistindo, caso vocês saibam de alguma coisa, caso vocês saibam de algum impedimento, né, desse pessoal de se casar, de ter a sua vida, né, sua plena capacidade, pode me procurar, meu Instagram é @marcelatertulino, meu telefone é 83998550008. Obrigada, Ana Aline. Nós que agradecemos. Agradecemos a vocês que estão nos ouvindo. Tenham um bom dia. We might be oceans apart, but